Muito obrigado, professor Manuel Sebastião, pela sua extraordinariamente estimulante intervenção. E eu iria, talvez, sugerir aqui uma pequena alteração ao programa neste sentido. Eu considero que é muito importante também que possamos ouvir o auditório através das perguntas que têm a colocar aos oradores e nesse sentido, dadas as limitações da professora Ana Pestrelo, eu iria, enfim, desde já abrir um período de debate, de questões sobre as duas intervenções. Após o que faríamos isso um pouco mais cedo, faríamos uma pausa para o coffee break e voltaríamos para as restantes. De modo que, enfim, não sei se há perguntas que queiram ser colocadas, eu próprio. Então, eu talvez coloque uma primeira para eu começaria, enfim, um pouco pela ordem das intervenções. Relativamente ao problema que colocou sobre a garantia da propriedade privada e os princípios do Estado de Direito, se de algum modo não lhe parece que precisamente o princípio do no credit worse off é a resposta correta para essa questão? Sem dúvida, ou seja, digamos que já o cenário de base, em princípio, não implica uma lesão para os credores superior àquela que teriam no cenário de insolvência, de liquidação, quer dizer. Portanto, à partida, já não se, pela própria essência do confronto resolução-liquidação e pelos próprios pressupostos, desde que eles sejam respeitados, os próprios pressupostos da adoção de medida de resolução já implicam que, em princípio, o credor não fique numa pior posição. Depois, caso fique, temos aí a intervenção do princípio do no creditor worse off e a intervenção da necessidade de compensação. Sra. Professora, e então os bancos concorrentes que têm de entrar, esses não ficam piores? Isso é um problema que não se prende com a legitimidade jurídica da medida. É uma discussão de cariz mais amplo, mas que nunca, aliás, entre os vários argumentos que vim invocado, por acaso esse não pelo menos em termos das ações de contestação judicial, esse não cheguei a ver. Obviamente que é um problema, não é que seja um problema, mas é um problema do ponto de vista da concepção política e económica do modelo de intervenção que queremos. Não se pode dizer que o facto de a medida implicar perdas para os acionistas e para os investidores, generalizando, para determinados investidores, encontre confronto com o princípio da propriedade privada. A questão dos outros bancos, os bancos concorrentes, é outra questão. Agora, dificilmente se pode dizer que a medida é ilícita. No fundo, o padrão da frição da legitimidade aqui da autoridade, da medida da autoridade de resolução, da deliberação do Banco de Portugal, é um parâmetro constitucional, no fundo. E quando nós vamos procurar o que é que poderia estar em causa, a propriedade privada dos bancos, faz parte das obrigações que os bancos assumem, faz parte do seu estatuto de bancos, no fundo. E, portanto, outra coisa diferente é que nós entendermos que deve ser assim, não deve ser assim. Mas aí não me parece que seja uma discussão já jurídica. É uma discussão importante e interessantíssima, sem dúvida, mas não já jurídica, parece-me. Então, só mais uma. Quando eu tenho a mesma classe de ativos, obrigações séniores, e eu digo assim, olhem, como preciso de mais dinheiro, parte das obrigações séniores, por acaso, as que foram emitidas ao abrigo da lei portuguesa, entram para bail-in. As outras ficam fora. Isto o que é? Ficam para bail-in como? Foi o que se passou no caso BES. Sim. Portanto, foram-se buscar obrigações séniores que estavam fora do bail-in, foram chamadas ao bail-in, mas não foram todas as obrigações séniores. Partiu-se a meio. Quebrou-se aqui uma regra básica, digamos, na hierarquia de credores, que é as mesmas classes de ativos são tratadas da mesma maneira, independentemente da... É verdade que eu estou a falar do princípio, reconheço que, obviamente, que há situações que têm de ser analisadas com mais cautela e que podem levantar essas dúvidas. Agora, o que eu vejo argumentar é coitados dos credores subordinados, coitados dos acionistas. E isso não tem fundamento nenhum, parece-me. Só uma nota. De resto, mesmo na versão inicial, a meu ver, estava implícito
que os acionistas estariam sempre abrangidos por o no creditor soft. Quer dizer, de facto não estava lá escrito, estritamente, mas a meu ver decorria dos princípios que assim fosse. E não me parece que fosse propriamente intencional, simplesmente, novamente, os acionistas à partida não eram uma preocupação porque seriam sempre o alvo das perdas primário, não é? Já os credores subordinados, apesar de tudo, surgem numa posição um bocadinho diferente e, portanto, era a preocupação, os credores em geral, era a preocupação mais genérica, mas claramente não houve essa intenção. Na diretiva sempre esteve, nós não tínhamos, mas de facto não parece, nem nunca se entendeu, segundo julgo, que os acionistas não merecessem a compensação em caso de em última análise, ficarem numa posição pior. Não? Uma nota também sobre a questão do eventual excesso de concentração de poderes no Banco de Portugal. O problema não é tanto no Banco de Portugal em si, seria em qualquer autoridade nacional de resolução, no modelo em que ela está concebida. Mas isso eu também recordo que na luz dos princípios do direito administrativo, não é? Sempre se admitiu, mas em muitas áreas, quer dizer, um princípio de discricionariedade técnica com relativa amplitude e que muitas vezes fundamenta intervenções com estas características. Sou Manuel Sebastião. Vitório. As perguntas que, enfim, a intervenção que o professor Manuel Sebastião fez e que é indiscutivelmente muito interessante, suscita-me uma ou duas reflexões. Por um lado, pode dizer-se que neste modelo da resolução há talvez alguma falta de flexibilidade. Isto é, no fundo, pareceu-me que do seu ponto de vista, designadamente quando confrontados com uma crise bancária que possa ter amplitudes muito generalizadas, este modelo pode não ser tão eficaz quanto isso. Mas, enfim, não podemos excluir que num futuro próximo, porque não há nenhuma matéria que esteja eximida ao debate de ideias e à reflexão das próprias instituições europeias, que num período, enfim, mais avançado, em resultado dessa reflexão, não se possa afinar o regime no sentido de combinar, talvez, um outro tipo de mecanismos, porque eu também reconheço que a separação do risco soberano do risco bancário é algo muito fácil de enunciar e bastante apelativo, e que se compreende, em especial no contexto da crise que tivemos a partir de 2008, mas historicamente, realmente, sempre houve um pouco essa associação e houve muitas vezes a ponderação do que é que uma intervenção pública podia, enfim, os custos que a inação poderia ter e as vantagens que ela poderia ter através da mobilização de recursos públicos. Agora, repare, o que me parece é que eu diria que este modelo é um bocadinho fruto da conjuntura em que ele surgiu. Nós, aliás, adotámos o nosso modelo ainda antes da sua consagração através da diretiva e num quadro do compromisso que resultou do memorando de entendimento com a chamada Troika. Mas tendo já por fundo, já por, digamos, base, os trabalhos preparatórios do que veio a ser a legislação da resolução. Em qualquer caso, é verdade que a estabilidade financeira, como bem referiu, não se cinge a esses dois aspectos que mencionou, da estabilidade, enfim, da preservação dos depósitos, etc., mas não podemos negar que é um elemento muito importante, até precisamente porque é daqueles onde o efeito de contágio mais se manifesta. E todos nós nos recordamos aqui, quando foi da crise do Northern Rock, ainda em 2007,
E vimos pela televisão, pelo menos, de algum modo atónitos, as filas para fazer os levantamentos, que era uma coisa que estava um pouco afastada do pensamento e da memória histórica, visto que este tipo de situações, chamadas corridas aos bancos, eram sobretudo fruto das características do modo de funcionamento do sistema financeiro, por exemplo, no século XIX, não é? E era uma imagem que já não se tinha muito, porque a partir daí todo o tipo de arsenal de medidas para lidar com este género de situações havia sido diferente. De maneira que, no fundo, pedi o seu comentário. Não, muito obrigado, Dr. Luís Matos Fernandes, porque as suas duas questões ajudam a clarificar bem todo este modelo da União Bancária. Eu fico-lhe muito grato. De facto, eu não utilizei essa palavra, mas eu acho que é a palavra adequada. O modelo tem falta de flexibilidade. E é como em tudo, como todas as construções humanas, desde as asas dos aviões, que não sei se reparam, mas tem de haver flexibilidade para os sistemas funcionarem. E eu julgo que a maneira de colocar o problema dessa forma é muito interessante. Também acredito que vai haver melhorias. Isso também acredito, à medida que a experiência se for acumulando, penso que vai haver melhorias. No entanto, a questão do tripé, o tal terceiro pé, o fundo de garantia, estou convencido que a Alemanha vai levar muitos anos até ceder. E sem o tripé, eu penso que a União Bancária ficará sempre coxa. Segunda questão, o Northern Rock, a estabilidade financeira, também, sem dúvida nenhuma, e o Northern Rock, mas aí a grande diferença que há entre a Inglaterra e o Northern Rock, e, por exemplo, situações em Portugal onde não vemos bichas bancárias, aí eu julgo que tem a ver muito com algo que nós temos que é absolutamente state of the art a nível mundial, que é o nosso sistema de pagamentos. Quer dizer, de facto, hoje as pessoas sabem, qualquer pessoa sabe que não precisa ir à agência bancária levantar o dinheiro. Vai a uma ATM e se a ATM não lhe dá o dinheiro, qualquer coisa está errada, mas não precisa de ir fazer barulho para o banco. Mas tem limites. Tem limites, sim senhora. Mas são aspectos interessantes, não há dúvida nenhuma que a estabilidade financeira, e os aspectos essenciais da estabilidade financeira são realmente os depósitos, sobretudo das pequenas pessoas. Mais uma vez, a União Bancária, deste ponto de vista dos depósitos, tem um problema, porque se há depósitos que não estão protegidos, são os depósitos das empresas. E, portanto, os depósitos das empresas, ao menor sinal de que há um problema num banco, qualquer gestor financeiro de uma empresa, a primeira coisa que tem de fazer é tirar de lá os depósitos. E, portanto, isto aumenta o problema desse banco. Portanto, há aqui várias questões, mais uma vez, que têm de ser mensagens. Muito obrigado. Antes de pedir à doutora Adelaide Cavaleiro, que tem uma pergunta para fazer, só para referir o seguinte. Repare, também é muito importante a estabilidade ao nível dos sistemas de pagamentos. Porque como nós hoje funcionamos, quer dizer, uma paralisação ou uma saída desordenada do mercado de um grande banco acabaria por criar uma situação de tal modo grave que é precisamente uma das grandes motivações também para a adoção das medidas de resolução. Doutora Adelaide Cavaleiro? Bom, eu trabalho no Portugal e trabalho pessoal. O que eu julgo que existe hoje, com o pedido de resolução, mesmo o fundo de resolução bancária e com o projeto do fundo garantia de depósitos europeu, é que eles estão, de certa forma, datados historicamente. A meu ver, eles foram resolvidos, foram concebidos para resolver problemas de bancos localizados e e não estavam na ideia de flexibilidade para resolver um problema de uma crise mais sistémica e mais completa. Mas para isso, já se falava em 2012, 2013, havia a noção que seria necessário, quer para um fundo, quer para outro fundo, mesmo quando eles estivessem completamente já compartimentalizados com fundos públicos, havia a necessidade de um backstop. Mas eu espero, sinceramente, que o Dr. Carlos Costa Pina nos explique qual poderá vir a ser em steady state o papel do mecanismo de estabilidade para exatamente seguir com o backstop a estes dois organismos. Muito obrigado.
as exposições. Nesta altura, se calhar, mais do que avaliar os portugueses e as consequências das ações questões da internacional levar são muito conteúdo para ter necessidade de confiança. Porque ao estudar o mesmo de solução, a própria ordem dos acionistas, dos organizacionistas, em ambos os casos, nos últimos casos que foram a confiança foi determinante. Apesar dos respeitos para os acionistas, ligarem muitos riscos, ninguém com lógica de respeito das ações ou as pessoas que ser críticas. Não vejo no caso deste. E no caso do Bani. Só interrupção. O ponto é quem é que é o responsável pela... Sim, ou seja... Sim, o único aspecto é que nós temos dois planos da confiança, não é? Temos a confiança criada pela instituição bancária junto dos investidores, que eu julgo que é o plano que está a falar. Outra coisa é que poderá ter sido posta em causa, provavelmente foi em muitos casos. Outra coisa é o plano da confiança que as medidas de resolução poderão atingir ou não, não é? Não. E outra questão, portanto, o próprio Banif, a venda que foi feita com um banco intervencionado à data com 60% de capital estatal. Portanto, nada aconteceria. Num banco nada aconteceria porque era o maior grupo económico e, portanto, nada aconteceria. E no segundo caso também nada aconteceria porque era um banco com grande intervenção pública. E foram exatamente em ambos os casos que tudo aconteceu. E, portanto, eu acho que é neste aspecto, cada vez mais, mesmo ao trabalhar as leis e a transposição do que são leis comunitárias para países como Portugal, que em breve será a banca espanhola, se não é já a banca espanhola, e perdoem-nos que ainda defendem a banca portuguesa, porque mesmo os bancos que estão em sucursais hoje estão a adotar cada vez mais responsáveis de órgãos de administração, pessoas espanholas. Eu acho que será este o elemento. Porque o que também temos neste momento, também que é um elemento de confiança, em contraposição, é que quem tem mais de 100 mil euros não está a colocá-los num único banco e não pode fazer incrementos que seriam fundamentais para a economia, e quem tem menos que 100 mil euros não justifica que os coloquem porque os depósitos não estão a dar rentabilidades negativas. Eu sou jurista, não sou economista, mas trabalho há 30 anos numa financeira e, portanto, isto é a prática da banca, pronto, é a realidade que nós temos. E é sobretudo neste aspecto, quando discutimos futuros da União Europeia para um país como Portugal, que não tem grande margem, ou está à vista, que não tem grande margem para se impor em termos de união bancária, os efeitos são completamente diferentes, porque os países também têm características diferentes. A parte económica. E este aspecto que o professor Manuel referiu agora é essencial. O que vai acontecer às pequenas e médias empresas que serão tratadas com os bailins, o que lhes irá acontecer. Era só para deixar este comentário. Muito bem. Mais questões, por favor? Faça favor. Só um bocadinho. Assim ouve-se melhor. Já foi discutido na conferência da Gulbenkian e é uma questão que, pois é, a Alemanha, mas a história diz-nos que foi o presidente Pompidou que quis amarrar a Alemanha e quis levá-la para o euro. A Alemanha não criou o euro, tinha a moeda. Então disse: sim, senhor, vai para o euro, mas é a nossa moeda que se mantém. Portanto, nós estamos a ver essas consequências todas, portanto, da Europa. A solução agora em Portugal é uma solução, desculpe uma expressão, e que eu sou economista, não sou jurista, mas atamancada, não é? Portanto, nós ficamos com o bebê nos braços, não é? E agora estamos a sofrer as consequências, não é? Agora, portanto, na nossa maneira de ser, temos que resolver isto da melhor maneira, porque eu não quero falar em termos políticos, não me interessa nada disso, mas os espanhóis resolveram logo o problema com o dinheiro da Europa, dos seus bancos de crédito à habitação. Porque é que nós não resolvemos, não é? Agora, o que eu digo é que também é importante, é que estou aqui numa casa de direito, respeito muito o direito, mas se as pessoas não têm juízo,
Depois o direito não consegue aguentar, a coisa rebenta. É só isto, portanto, não quero ser muito pessimista, mas é só isto que quero dizer. Não é propriamente uma pergunta, é um comentário que vai na linha das preocupações que são muito legítimas, não é? Embora eu pense que Portugal, no meio disto tudo, Portugal tende normalmente a desembaraçar-se bem. Enfim, tivemos realmente estes desastres últimos, mas de uma maneira geral nós temos flexibilidade. Somos um país que tem flexibilidade e vai sempre procurando a melhor solução possível. Mas há uma questão, e o mais aqui não é desencorajador que ela se faça, note-se bem. Bem, se faz favor. Assim. Falem. Tendo em conta o que hoje já se sabe sobre a resolução, por exemplo, do BES, a vossa opinião é que foi a melhor solução, a resolução do BES? De facto, aparentemente teve custos, ou tem custos para as várias entidades, que, como foi explicado, em Inglaterra houve de facto a intervenção num banco que estava em piores condições e que conseguiu ultrapassar claramente. Nós não fomos de facto um laboratório de experiências onde efetivamente essa resolução não foi a melhor medida para podermos salvar, por exemplo, o BES. Nós não sabemos tudo o que se passou sobre o BES, não é? E, portanto, temos de esperar a história, precisamos de esperar pela história para sabermos tudo o que se passou e poder ter uma conclusão definitiva. A minha intuição, com informação imperfeita e incompleta, é de que uma outra solução teria sido melhor. Uma intervenção que salvaguardasse o banco na sua integridade, obviamente isolando tudo, mas quer dizer, nós não temos os elementos todos e também não temos, há outra coisa que nós não sabemos completamente, temos informações parciais, mas, portanto, a história há de esclarecer esse assunto. Nós também não sabemos qual era a margem de manobra que os decisores tiveram em todo o processo, não é? E, portanto, mas a história far-se-á, e depois até com os custos todos acumulados, e uma pessoa depois pode então reconstituir os dois cenários.